aqui na TV Antares, canal 2.1, e também nós passamos na TV Assembleia, canal 16.1, toda quarta, 9h30 da noite, com reprise aos domingos, 4 da tarde. Participe pelo YouTube do Sob Outro Olhar, você pode fazer perguntas ou comentários para nosso entrevistado. Você também pode participar pelo Facebook da TV Antares. Envie mensagens, toque no sininho, se inscreve em nossa página, você assiste também os programas anteriores, estão lá armazenados no YouTube. Mas lembrando que é importantíssima a sua participação ao vivo. Que tal, gente, a gente falar sobre cores da alma? Hoje a gente vai conversar com o artista visual Dias Brasil e também um de seus alunos, o artista invisual Kiko Targino, que está aqui com ele. Boa noite, Dias Brasil. Dê um alô. Boa noite, Norma. Boa noite a todos. Seja bem-vindo aqui ao Sob Outro Olhar. Eu vou lhe apresentar agora, depois a gente vai ver um vídeo sobre o seu trabalho, e aí a gente começa a nossa conversa. O Dias Brasil, ele enveredou-se nas artes visuais pelo universo da imagem, tendo estudado fotografia e cinema na Casa Amarela, Universidade Federal do Ceará, 1984, sendo aluno de Eusélio Oliveira. Paralelamente, realiza suas primeiras experiências nas artes plásticas, exercitando o desenho e a pintura durante as décadas de 1990 e 2010. Dias Brasil dedica-se a outras atividades profissionais, mas sempre com olhar apurado, enxerga o mundo por um viés artístico. Pois bem, a gente vai ver o vídeo, depois a gente volta para falar da arte invisual, do seu projeto Cores da Alma, um projeto de arte inclusiva em parceria com o Instituto de Cegos do Ceará. Roda BT, Victor. Nós vamos ver o vídeo que tem suas exposições. Aí são quadros seus, tem... Pode falar alguma coisa, se você quiser. Essa é a série Os Cangaceirinhos, né? Uma série que tem a influência do cangaço, mas de uma forma mais lúdica, né? Antigamente, eu sempre falo que o cangaço no passado era morte, mas hoje é poesia, e eu abordo a poesia de uma forma mais lúdica. Então, vamos falar como é que foi esse seu trabalho, como você iniciou o trabalho. A gente já falou um pouco, eu já falei do seu trabalho, mas eu gostaria que você falasse como é que foi essa sua identificação com a pintura, com as imagens, além da imagem por meio do cinema e da fotografia, e depois com a pintura. Pois é, eu comecei aos 12 anos, quando eu estudava aqui no Colégio Batista, aqui em Fortaleza, e lá eles tinham um curso de desenho e pintura. Então, eu fiz 2 anos, com 12, 13 anos. E aí não fiz mais. Aí, com 15, eu fui trabalhar com meu pai, ele tinha uma loja no centro de Fortaleza, e eu fui trabalhar aos 15 anos. Então, aí eu fiquei no comércio. Aos 19, eu fiz fotografia e cinema com Eusélio Oliveira, mas também não dei continuidade. E aí fiquei no comércio. E só retornei aos 46.
porque eu ficava adiando, cada ano eu ficava adiando. Mas era uma coisa que estava dentro de mim, assim, que ficava me cutucando, vai, vai, e eu só retomei aos 46. Aí eu fui estudar novamente, fui fazer desenho, fui fazer pintura, fiz uma série de cursos, e me formei na Unifor, na Escola de Universidade de Fortaleza, com desenho e pintura. E aí fiz outros cursos, e aí fui fazendo exposições, fui trabalhando nessa área. Muito interessante. E agora a gente vai falar do projeto Cores na Alma, que você faz com pessoas cegas. Eu me identifiquei imediatamente, porque eu já fiz um trabalho de teatro, eu sou professora de teatro, fiz um trabalho de teatro com pessoas cegas. E, geralmente, as pessoas atribuem que tem limitações às pessoas que não enxergam, só que as limitações quem tem somos nós, não é isso, Dias? Nós videntes que vemos, achamos que dominamos tudo. Fala aí como é que surgiu o projeto e que potencialidades trouxe para as pessoas cegas. Aí depois a gente vai ouvir o Kiko. Fala Pois é, aí para a gente. eu tinha um amigo que ele, assim, da adolescência, ele comprava lá na nossa loja, a gente vendia roupas masculinas e femininas. E a gente passou uns 25 anos sem se ver, porque ele foi morar em Recife, e aí em 2017 a gente se encontrou na Bienal do Livro, aqui no centro de eventos. E aí ele não sabia que eu estava trabalhando com arte e ele estava trabalhando com produções. Aí a gente conversou ali um bom tempo e matou saudades, e aí eu disse, "Pô, vamos fazer um projeto juntos." E ele passou mais um ano sumido. Depois de um ano, ele apareceu no meu ateliê, em 2018, com o nome Cores da Alma, e um projeto para ensinar história da arte, desenho e pintura para as pessoas cegas. Eu achei muito interessante, mas eu disse, cara, eu não sei fazer esse trabalho, não, mas se você sabe. Aí, se você sabe, eu disse, não sei. Aí a gente foi pesquisar, encontramos pouca coisa, né, na área. Mesmo assim, a gente fez uma pesquisa de um mês, a gente chegou lá no Instituto, fomos recebidos pela vice-presidente, a diretoria, e toparam na hora. Só que, assim, eu achei uma insanidade, né, porque eu não sabia como fazer. E se eu soubesse como fazer, ele não teria chegado até hoje, porque foi a minha ignorância que fez com que o projeto chegasse. Porque se eu tivesse conhecimento mesmo, eu tinha feito prova de aptidão com eles, e nenhum teria passado. Então, porque eles não sabiam desenhar, eles não sabiam pintar, eles não sabiam de história da arte, começaram do zero. E aí, além do mais, pessoas maduras, de 40 a 59 anos. E aí foi por isso que o projeto a gente foi construindo, com o apoio do Instituto, porque o Instituto ele tem uma peça fundamental nesse projeto. É o pilar central, porque ele dá toda a estrutura. O projeto é feito lá dentro do próprio Instituto, ele tem uma estrutura de pessoal, os próprios alunos que saíram de lá. Então, o Instituto é o pilar central. E aí também me dá todo esse apoio. Então, eu faço uma parte e eles fazem outra. E aí, esse meu amigo, ele ficou responsável por captar os materiais, só que ele não conseguiu. E aí ele também estava morando no interior, ficou ruim para ele fazer a logística, e ele saiu, assim, nem começou o projeto, e eu comecei sozinho, e toco o projeto aí sozinho até hoje. E também a gente começou lá atrás, em 2018, quando eu cheguei, eu digo para eles que eu era cego, eles fizeram um milagre em mim, certo? Então Isso, eu eu senti passei a isso enxergar, também. exatamente, eu passei a enxergar naquele momento. Enquanto eles perderam a visão no decorrer da vida, eu passei a enxergar naquele momento. Então, eu passei a ver as coisas de outro ângulo, né, com outro olhar. É tanto que sob outro olhar, né? Então, em 2018, eu comecei o projeto sobre outro olhar a partir do momento que eu passei a enxergar de uma maneira diferente. Pois é, olha como essa parte do teatro, o professor Gessé Barbosa, que trabalhando, ele é coordenador da Conrádio, ele me chamou para uma oficina de teatro para pessoas que estudavam comunicação, e tinha um grupo de pessoas cegas.
E aí, no dia da minha aula, ele trouxe. Ele não me disse nada antes. Então, eu tive que mudar algumas coisas. E o professor, o senhor é louco. Ele disse, eu confio em você. E deu tudo certo. Isso que você falou, a gente aprende fazendo e aprende com as pessoas. Tudo que você está falando aí tem muita identificação, porque a gente consegue. Agora, vamos conversar com o Kiko. Como é que foi, Kiko, para você? Ele vai sentar Vou aí colocar ele no aqui. seu lugar, como é que vai fazer? Enquanto eu Vou vou colocar ele aqui. perguntando, tá certo. Vou colocar Kiko, ele você aqui. já está me ouvindo? Que aí eu vou Tira o pé, tira o conversando. pé, tira o pé. Eu vou posicionar Para ele você aqui. contar como é que foi o seu início, tá certo? Enquanto isso, eu vou falando como é que foi o início, como você chegou no projeto e se você já acreditava que você poderia pintar, se você já acreditava no que você iria fazer a partir daí. Boa noite. Pode se apresentar para a gente? Boa noite, eu sou o Kiko, sou de Crato, Ceará, tenho 51 anos, perdi minha visão em 14 de fevereiro de 2012, aos 42 anos. Cheguei ao Instituto arrasado, pois tinha perdido a minha mãe, tinha perdido que era meu primeiro filho, tinha perdido minha visão. O professor me apresentou o projeto Cores da Alma, eu não acreditava que era capaz de fazer pinturas, porque eu nunca tinha desenhado. E aí, então, ele mandou eu resgatar alguma coisa da infância. Aí foi quando eu me lembrei que meus pais eram agricultores. E aí, então, eles me ensinaram a não fazer queimadas por causa do enfraquecimento do solo, do aquecimento global. E ao cortar uma árvore, deveria plantar pelo menos 5 para repor aquela árvore cortada. E aí, então, eu trouxe isso para os meus trabalhos. E hoje eu estou aqui pintando, estou gostando de fazer minhas pinturas, né? Você faz cones, você faz o desenho da árvore em cones, é isso que Isso, verdade. é interessante. Pode falar mais da sua arte. Depois que você descobriu esse potencial, como é que você se sente? Eu estou me sentindo que eu estou seguindo um projeto, ainda não estou realizado, porque ainda não sou profissional, sou estudante, mas eu estou acreditando no trabalho do professor Dias, né? Que ele faz com todos nós, com todo carinho e amor, né? E Você agradecer faz. Sim, a, diga. quero O agradecer desenho, vocês usam a outra mão como guia. E eu acho isso. interessante. Eu vi a sua entrevista na TV, você usa e vai fazendo o desenho e vai cada vez mais crescendo esse potencial artístico. Fala aí mais do teu desenho. O meu desenho, eu procuro me concentrar, penso muito em Deus antes de eu começar a desenhar, porque Ele nos dá força, né? E é o que eu penso quando eu começo o meu desenho. Eu quero desenvolver mais coisas, mais pinturas, mais desenho. Estou começando, praticamente nós estamos começando agora, né? Começou dia 7 de agosto de 2018, mas deu essa paralisação por causa da Covid, né? Mas nós estamos aí, estamos batalhando, estamos fazendo trabalhos aqui no ateliê do professor Dias, estamos fazendo com máscara. Hoje é porque nós estamos dando a entrevista e estamos sem máscara, mas nós vem com máscara, eu já estou vacinado, já tomei as 2 doses. Vamos lá da exposição, inclusive. Que ótimo. Que Vamos fazer uma maravilha. exposição. Eu vou fazer uma exposição, vamos fazer uma exposição agora, em outubro, né? Ainda eu vou fazer Sim. só cônen, só trabalho de cônenes, porque tem outros trabalhos, né? Que eu também que eu já fiz em quadro, fiz em árvores vivas,
Eu fui lá, tirei a digital, né, das árvores, os trabalhos, e é isso aí, eu estou continuando o Muito bem. projeto. Olhe, Kiko, a Edna Maciel, que está aqui no YouTube, ela fala: Kiko, pelo seu semblante, a gente vê como você está feliz. Qual a orientação que você dá para as pessoas que ainda não têm incentivo, como você teve com este projeto? E ela parabeniza você, Dias, professor Dias, pelo belo projeto. Edna é uma jornalista nossa, que está aqui prestigiando vocês. Fale aí, Kiko. É para você não desistir, né, acreditar. Eu comecei desacreditado, mas aí o professor foi perseverando comigo, dizendo que eu era capaz. Eu tive também esse apoio dele. E aí foi onde foi fluindo o trabalho. E hoje está aqui, né? Eu pintando normalmente, como se fosse uma pessoa normal, né? E estou acreditando cada vez mais que nós somos capazes. É verdade. Muito obrigada, Kiko. Vamos voltar a conversar com o professor Dias para continuar Obrigado, falando Laura. dos projetos. Agradeço muito. Olha, eu fiquei impressionada também, professor, com que ela já nasceu cega, que ela deu a entrevista. E aí, eu quero fazer essa pergunta para você. Quando o nome dela é... Deixa me Andriola. ver, tá aqui o nome dela. Andriola. Isso, Andriola. Luísa Andriola. Ela faz quadros com uma mistura incrível de cores. Gente, ela nunca viu nenhuma cor. Como é que você resgata essa... São as cores da alma, realmente. Como é que você faz isso? Diga aí. Pronto, a Andriola é muito interessante, né, a história dela, porque a mãe dela teve rubéola e ela já nasceu cega. E aí só descobriram com 1 ano de idade. E jogava os brinquedos para ela e ela não pegava. E aí levaram ao médico e aí o médico disse que ela era cega. E é interessante que ela tem umas histórias que ela diz que nos sonhos dela, ela vê carros, pessoas, prédios, vê cores, que nos sonhos ela não é cega. Eu queria apenas ter esse poder de penetrar nesse sonho dela, porque ela disse que vê as cores. Então, como é que eu fiz? Então, eu parti basicamente nas cores primárias, que é o amarelo, que são o amarelo, vermelho e o azul, e as cores secundárias, que é o verde, o violeta e o laranja. E as cores neutras, o preto e o branco. Então, a gente parte dessas cores básicas, sem misturas, e aí a gente associa as cores com as coisas. Que, no caso, o amarelo, o sol, o azul, o céu, o verde, a vegetação, o vermelho, o sangue. Então, a gente associa as cores às coisas, ela mentaliza isso, e em cima disso ela vai fazendo essa harmonização de cores. Agora, também a gente trabalha as porcentagens de quantidade para que a tela não fique muito carregada. E aí ela vai conseguindo fazer isso. Outro detalhe também importante, esse trabalho que você viu é uma técnica espatulada, tinta guache espatulada sobre tela, a tinta derramada, e ela espatula e faz aquela mistura de cores. Mas um detalhe muito importante é que a gente faz um trabalho sobre superfícies planas, não tem relevos. Por que eu trouxe essa proposta? Porque, como eu sou um artista visual, e eu procurei um termo que ficasse similar e que fosse sinônimo de cego, que é invisual, eu também levei essa proposta de superfícies planas, para trazer para o nível de igualdade de um artista visual. Então, a construção da coisa, ter usar a mão esquerda como olho guia, é para ir sem relevo, é justamente para trazer essa igualdade, e eles sabendo o que está fazendo, porque todos ali criaram os próprios desenhos, cada um tem uma temática, no caso a Andriola é um trabalho geométrico, são quadrados, cada um, o Kiko são florestas, né, árvores, cada um tem uma temática que cada um criou, eu não induzi que criasse isso, eu apenas incentivei pela memória visual do passado e eles foram construindo isso. E aí, esse trabalho sem relevo é que traz esse nível de igualdade e sabendo o que está fazendo, porque ele usa a matemática para fazer o tamanho dentro do padrão de cada tamanho. Se ele vai usar um tamanho 12 por 12, ele trabalha por repetições para construir num suporte 12 por 12. Se ele vai pegar um suporte de 70 por 70,
ele tem que aumentar a proporção. Então, cada tamanho eles fazem com a proporção do tamanho do espaço, sem passar para um lado ou passar para o outro, entendeu? É interessante o que você está falando. A Edna fala, parabéns ao programa pela escolha do tema. A Isabela Lima está aqui. Eu estou olhando só o YouTube, porque não dá para ver ao mesmo tempo o Facebook. A Adriana Abreu. E veja que essa coisa da mão guia. No teatro, a gente apresentou uma peça com umas 12 pessoas e 99% pessoas cegas e algumas com baixa visão. E aí o palco, ele tinha 1 palmo de altura. Então, a gente tinha que se movimentar como se estivesse enxergando o palco, todo mundo, se movimentar uns entre os outros, passar uns pelos outros, sem se bater um no outro e sem sair do palco. Então, a gente eu aprendi com a turma, como é que a gente poderia fazer essa movimentação, porque muitas pessoas que enxergam ganham prêmios fazendo papel de pessoas cegas, não é isso? Em novelas, em filmes, e por que não o contrário? E aí a gente trabalhou exatamente nessa perspectiva, e a peça, modéstia à parte, ficou linda, porque deu tudo certo. A gente fez um casamento, imagine uma festa de casamento em que todo mundo estava se movimentando como se enxergasse. Foi um trabalho que eu gostei muito, a gente aprendendo junto. Aí eu quero que você me fale do seu trabalho, que vai ser inaugurado agora, que vai ser feita a exposição dos cangaceirinhos. Você já falou um pouco. Como é um trabalho solo, é um trabalho conjunto? Fale aí. Pronto, os cangaceirinhos, como eu te falei, ele vem da influência do cangaço, mas de uma forma lúdica, né, uma forma que aborda mais a poesia. E ele vai ser uma exposição individual, com 20 trabalhos, com técnicas diferentes. E aí ele vai ser abertura agora quinta-feira, no Blicker Café, é um café que tem aqui no bairro chamado Aldeota, na rua Silva Paulé 20, não, deixa eu ver, esqueci o número. É na rua Silva Paulé, na Aldeota, não lembro o número agora, e vai ser um individual, com 25 trabalhos, na abertura vai ser agora quinta-feira, às 18h30. Parou de falar? Não, sim, sim, não, sim, aí você quer Tá. saber o que mais? Você Sim, quer saber o que mais? vamos continuar falando dos seus trabalhos. Você tem uma galeria só para os trabalhos com as cores da alma, é isso? Bom, a galeria é o seguinte, como o projeto ele funciona dentro do Instituto, e lá ele tem um casarão que tem aproximadamente 200 anos, um casarão antigo, e ele tem um porão onde também, na época, moravam os escravos, e esse porão ele foi desativado, a gente tornou lá, fez o ateliê nesse porão. E aí o projeto funciona nesse porão. Em cima, ele tem o forward do teatro, que virou teatro, e tem o teatro, que era auditório, que fica teatro e auditório, porque lá também tem projetos, que é o do Dr. Marcos Queiroz, que é o Olho Mágico, que também é de artes cênicas, e tem o Visão Musical, que é um projeto do Ivo Moutinho, que também faz apresentações nesse teatro. Então, essa parte de entrada do teatro, a gente transformou num espaço de galeria, e aí a gente denominou a Galeria Santa Luzia, né, que é a padroeira dos cegos. E, assim, eu tive a ideia eu fiz uma pesquisa, essa galeria é única no mundo, porque ela é exclusivamente para artistas cegos, artistas invisuais, de qualquer linguagem. Por enquanto, a gente está fazendo exposições só deles. E, no caso, artistas cegos ou invisuais, no caso sinônimo, já fizeram exposições em vários locais do mundo, no Brasil, no Ceará, e em galerias. Mas uma exclusiva essa é a primeira. Então, a gente tem essa galeria, inclusive, ela está montada com uma exposição lá que se chama Atreva-se a Viver 2, que é a segunda exposição que a gente fez lá, que foi em dezembro do ano passado. Eu quero que você fale para as pessoas que, nessa pandemia, imagina, aí tiveram que parar o projeto,
e você fala para quem está em casa, principalmente as pessoas cegas que estão tristes, achando que não tem possibilidades de ampliar seus potenciais criativos. Fale aí, Dias Brasil, a sua mensagem aí para a gente. Pronto, o projeto ele não chegou a parar, porque assim, o Instituto, como ele trabalha com pessoas, lá são 200 assistidos e 103 alunos, além da cegueira, eles têm outras enfermidades, então eles eram um grupo de risco. Então, como ninguém sabia como essa pandemia ia evoluir, eles acharam por bem manter o Instituto fechado até que as pessoas fossem vacinadas, tanto a primeira dose como a segunda dose. Então, possivelmente, ele não volta mais esse ano. Então, eu vendo se o projeto, se eu desse esse tempo, ele ia acabar, porque uma pessoa que trabalha, que tem uma cegueira, ela tem muita necessidade de resultados, certo? Porque a sociedade discrimina, né? Boa parte da sociedade discrimina, não há acessibilidade necessária na cidade, tudo é difícil para uma pessoa cega, tudo é difícil, tudo é muito difícil, certo? E aí são desacreditados, e aí qual foi a alternativa que eu encontrei? Eu vou buscá-los e vou deixá-los, e passei a fazer oficinas no meu ateliê, ou na casa deles. E com isso a gente passa um dia de oficina, ou então uma tarde de oficina, e essas oficinas fez com que o projeto não parasse. Pelo contrário, eles conseguiram trazer mais resultados. E um detalhe, essas oficinas, elas são individualizadas. Eu trago um por um, porque se trouxer dois, eles ficam conversando e não tem rendimento. Sabe? Não tem rendimento nenhum. Então, é um trabalho assim, até meio trabalhoso do ponto de vista um pouco árduo, porque tem que ser um por um, entendeu? E tem mais, Sim. E às vezes eu também estou fazendo, por incrível que pareça, aulas por videochamada com eles. E eles conseguem fazer também. Aí você pergunta, como é que uma pessoa cega consegue fazer uma aula de pintura por videochamada? Como eu já ensinei as técnicas para eles, eu vou fazendo passo a passo, falando passo a passo, auditivamente, aí eles vão conseguindo fazer. Isso. Fazem. Vai orientando, aí eles vão conseguindo fazer. Vão conseguindo fazer. Então, a gente não parou, a gente está agora com a exposição já marcada o dia 7 de outubro de 2021, com o apoio do Instituto, né? Nós temos o apoio do Instituto, em especial da presidente, dona Lisélia, e da vice, dona Josélia, que estão apoiando essa exposição, e nós vamos abrir ela no dia 7 de outubro. Eu estou preparando eles, porque acontece o seguinte, eu faço uma oficina com eles, e aí eu vou fazendo um a um, aí passa um mês e pouco, vou fazer de novo, e eu fico passando áudios, fico passando vídeos, para eles estudarem tudo, mas não é a mesma coisa do presencial. Quando eu vou fazer a oficina seguinte, que já é uma nova técnica, eu tenho que refazer 50% da anterior, porque ele já esqueceu. Muito obrigada. Dias Brasil, é um prazer conhecê-lo. E você, Kiko, também estiver nos ouvindo aí, obrigada por ter participado. Obrigada. Eu queria só fechar com a frasezinha da Andriola. Sim, Posso? sim. A Andriola disse o seguinte, que ela não é cega, ela só tem uma maneira diferente de enxergar. Ai, que maravilha, é isso mesmo. Obrigada, Cristiane Sequer, diretora da TV Assembleia, Núbia Ramos, diretora da TV Antares, Albana Amorim, presidente da Fundação Antares, a toda a equipe, ao Victor Guimarães Leite Souza, diretora do programa. Ela é uma mulher como eu, ela é uma mulher como eu, Fernanda Montenegro, Maria Bonita, mãe menininha do Gantuá. Francisca Adriana.